Nova Trento News. A TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. Hoje estamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Trento e eu converso com o advogado, o doutor André, e vamos falar sobre o programa Lar Legal. Doutor, bom dia. Bom dia. Doutor, programa Lar Legal para as pessoas que têm propriedade na área rural aqui do município. O que é realmente esse programa? O Lar Legal ele é um programa destinado a quem faz parte da agricultura familiar, tem a sua propriedade no interior e ela necessita de fazer regularização. Então ele é para propriedades que a gente não tem escritura pública. Então são propriedades onde a gente precisa fazer a escritura para a gente conseguir a matrícula lá no cartório. Existem muitos casos de pessoas que não têm escritura no interior, porque muitas vezes é passado de pai para filho, né, doutor? Ou de avô, muitas vezes para o neto. Tem muito disso no interior, né? Hoje o tribunal ele estima que tem 100 mil propriedades em Santa Catarina, mas a gente trabalhando na prática, vendo isso, a gente acredita que tem muito mais. O que ocorre, às vezes, é a questão, né, às vezes um pai passou para o filho, mas não fez do procedimento correto. Então, às vezes, ficou aquele imóvel, foi passar de pai para filho, e depois foi parar com um neto, e não foi feita a devida regularização. Então, o inventário que foi deixado de fazer lá atrás, hoje reflete nessa propriedade que está irregular. Então, a gente tem muito caso. Às vezes é comprado através de um contrato de compra e venda, ou até um contrato verbal, ou mesmo alguma área que a gente foi lá e tomou posse, pegou aquela área para si, construiu ali em cima, né, tira algum sustento de cima daquela terra. Então hoje a gente tem várias formas. Olhando aqui Nova Trento, a gente se depara com vários casos. Desde essa questão de inventário que ficou lá antigo sem fazer, contratos também de compra e venda, né, que não foram devidamente feita a transferência. Então assim, existe de todo tipo de caso e aqui no município existe muitos. Doutor, uma pessoa que muitas vezes está nessa situação 20, 30 anos, por exemplo. Qual a importância dele regularizar se até agora ele morou desse jeito? A importância dela é porque, assim, de fato a gente só se torna proprietário quando o nosso nome vai lá para o cartório. Então a gente não é proprietário até não ter o nome. Então o que isso traz de facilidade? A gente consegue tomar crédito, então a gente consegue fazer um financiamento, a gente tem várias linhas oriundas do crédito rural para fazer custeio, investimento, então a gente consegue trazer uma série de investimentos para dentro da propriedade tendo essa documentação. E até a questão da valorização. Hoje, para te vender um imóvel só com o contrato, ele tem um valor. A partir do momento que a gente regulariza, ele vai ter um acréscimo aí de pelo menos 50%. Então o valor ele vai lá para cima. Então isso tudo agrega a propriedade. Tem outras questões também. Às vezes a gente vai pedir uma ligação de energia elétrica, construímos uma casa lá para o filho, né? Dividimos mais um pedaço da propriedade. Hoje a gente não consegue, aqui no interior a gente tem a Serege. A Serege ela já não faz mais a ligação, eles estão pedindo a documentação. Então a gente regularizando, a gente tem acesso a isso, a gente tem acesso a serviço público, a gente tem acesso a financiamento e a questão da valorização do imóvel. Porque muitas vezes a propriedade ela está legalizada, vamos trabalhar em cima dessa hipótese, está legalizada, o pai tem a escritura, está tudo certo. Ele pega, cede um pedaço de terra para o filho fazer uma casa. E se essa casa não tiver documento, a energia não é ligada. Também não é Antigamente ligado. até era, né, doutor? Era facilitado. Hoje em Sim. dia, né, a gente tem algumas resoluções que acabam impedindo. Então serve justamente para isso. Porque às vezes a gente tem uma propriedade maior e acaba sendo fracionado. Então o pai dá um pedaço para um filho, dá pedaço para o outro, dá pedaço para o outro. E a gente também tem que entender que esses procedimentos desse fracionamento, essa divisão do terreno, ele é muito oneroso. E isso também impede muitas vezes a pessoa de ir lá e regularizar. E através do programa não. Através do programa a gente precisa ter uma posse de 5 anos, tendo essa posse de 5 anos a gente consegue regularizar essas pequenas áreas. Né? E o custo também ele é bem inferior. Então se a gente for ver um procedimento de desmembramento, é um valor muito grande. Então hoje a gente consegue regularizar a área de até 3 hectares pelo valor de R$ 3.600. Isso com toda a despesa de documentação. Então o valor ele se torna bem atraente, né, para a gente regularizar esses imóveis. Estou conversando com o doutor André, advogado, falando sobre o programa Lar Legal, hoje no nosso programa. Nós vamos ao rápido intervalo e eu volto na sequência.
Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Ao se tornar cooperado do Sicoob, você vira dono de um pedacinho da cooperativa. Quando contrata o crédito do Sicoob, você vira dona das suas escolhas, dona da sua próxima conquista, dono de um sonho 0 quilômetro, da expansão dos seus negócios, dono de uma produção sustentável e, claro, dona do seu futuro. Contrate agora o crédito do Sicoob e esteja preparado para conquistar o que é seu, mais que uma escolha financeira. Sicoob. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, Entrevista. Eu continuo conversando com o Dr. André, advogado, e estamos aqui direto do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Trento, falando sobre o programa Lar Legal. Doutor, as pessoas que nos acompanham têm lá a sua propriedade que não está legalizada, não tem escritura, e ele quer regularizar. Qual é o primeiro passo? Tem que vir no sindicato? Como é que faz? O primeiro passo é procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Nova Trento para fazer a inscrição no programa. O sindicato ele já vai saber orientar os primeiros documentos que a gente precisa trazer. Então aqui o sindicato ele já sabe todo o procedimento, como funciona. Então aqui ele já vai conseguir tirar todas as informações necessárias. Tem um prazo, doutor, para fazer essa inscrição? Ou é durante o ano inteiro? O programa ele já foi iniciado aqui em Nova Trento, a gente já está desde o início do ano passado já, né? A gente já tem processo de regularização já em fase final e ele não tem um prazo. Então ele é um procedimento contínuo, né? Enquanto o tribunal estiver aberto, a gente continua aqui com o programa aqui em Nova Trento. Doutor, eu sei que a Prefeitura Municipal está realizando o programa do REURB, que é regularizar imóveis, propriedades na área urbana do município, na cidade. Esse programa não tem nada a ver com esse, né? Na verdade, não, né? Existe o lar legal para a área urbana. Sim. E o lar legal para a área rural, né? Então, eles são dois procedimentos diferentes com a mesma finalidade. Sim. Nesse caso do lar legal rural, a gente trata de propriedades rurais, né? Que é onde a característica é rural. E o REURB, ele já trata de propriedades que a característica ela é urbana. Então essa é a pequena diferença entre eles. Então, mas um programa se dá de forma administrativa a própria prefeitura que cuida, e o lar legal ele é um procedimento judicial. Ele se passa no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele é um procedimento mais célere, mas ele é um procedimento judicial. Então muitas vezes, doutor, a pessoa pode ter, vamos conjecturar, ter um imóvel na cidade, e ela está fazendo o REURB. Vai que ela tem um pedaço de terra no interior, por exemplo, tem um imóvel lá, aí tem que fazer o lar legal. Exatamente. Um não tem nada a ver com o outro. Não tem nada a ver com o outro. E nem impede. Quem está fazendo o REURB pode fazer o REURB, tendo uma propriedade rural, ele consegue estar fazendo o lar legal rural. Não tem nenhum impedimento. Doutor, a partir do momento que a pessoa entra com a inscrição aqui no Sindicato Rural, começa esse processo, demora muito tempo para ele ter esse documento? É que assim, a gente não pode cravar um tempo exato para a gente conseguir essa documentação. A gente sempre estima um tempo máximo ali, que a gente vê a média que os processos tramitam, né? Hoje, se toda a documentação estiver em ordem, trazer todos os documentos direitinho aqui no sindicato, ele leva em torno de 9 meses. Sim. Né? Se a gente não tiver algum eventual problema, às vezes faltou uma documentação, porque o processo ele se dá de uma forma coletiva. Então eu tenho vários requerentes dentro do mesmo processo. Se uma pessoa não entregar aquele documento, ele vai parar de todos os outros. Né? Então a gente também precisa ter consciência que todo mundo precisa colaborar da mesma forma dentro do procedimento. É isso que eu ia perguntar para o doutor, porque muitas vezes do interior, doutor, tem propriedade que tem, sei lá, 50, 60, 80 anos, passa do bisavô para o avô, para o pai, e às vezes a pessoa não tem mais documento, que é uma coisa muito antiga. E aí como é que faz? Se ele não tem? A gente procura uns documentos para suprir isso, né? Acontece aqui, a gente tem muita área devoluta, né? Aqui no interior de Nova Trento. Então, às vezes acontece também que a gente tem um documento muito antigo, né? Que a gente não consegue mais o registro, às vezes é só fragmento de documentação. Então, daí a gente vai ter que fazer um pedido de uma certidão, né? Dizendo que a inexistência dessa matrícula de imóvel, a gente pede no registro de imóveis que ele vai apontar se existe uma documentação ou não.
Não existindo também não é problema. Outra questão, às vezes a pessoa não vai ter o documento para dar entrada, às vezes o contrato, né, para a gente comprovar a posse. Mas aí a gente consegue também, através do relatório de energia elétrica, a gente, né, consegue juntamente com a Serege, eles emitem um relatório que vai dizer exatamente o período que tu fez a ligação de energia elétrica. Esse período ele já serve para comprovar a posse. Então existe um caminho. Sim, existe sempre um caminho. Pode acontecer de a gente ter uma propriedade que não tenha ligação de energia elétrica, né? Mas a gente tem a produtividade lá, às vezes tem um rancho lá, tem alguma construção em cima, mas a gente não tem energia. A própria declaração dos vizinhos, dos confrontantes, também consegue atestar o tempo que a gente está lá de posse para dizer que a gente é dono daquele pedaço de terra. É isso que eu ia perguntar para o doutor. As testemunhas também têm peso nisso. Exatamente. Então, as testemunhas, através de uma declaração, eles podem atestar isso para a gente. Então, eles firmam essas declarações que a gente usa no processo e já tem validade. Doutor, então, para as pessoas que nos acompanham, para entrar nesse programa Lar Legal, procurar o Sindicato Rural aqui em Nova Trento. Exatamente. Independente do tamanho da propriedade. A gente não tem um mínimo, né? Então, assim, a menor área que a gente vai regularizar, a gente não tem uma vedação. A gente tem uma vedação para o máximo. O máximo são 50 hectares. Certo. Então, a gente consegue regularizar dentro do programa até 50 hectares. Perfeito. Obrigado, doutor, pelas suas explicações. Obrigado. Boa tarde. Conversei com o doutor André, ele é advogado, e o assunto foi o programa Lar Legal. Você tem uma propriedade no interior, está sem a documentação, não tem escritura? Procure o Sindicato Rural aqui de Nova Trento. Nova Trento News TV, a TV que informa e não controla. Nova Trento News apresenta Meio-Dia, entrevista.